Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é que a comunicação vem ganhando muita relevância nas últimas décadas, porque ela é a marca predominante dessa transição da era industrial para a era do conhecimento, né? É a comunicação que permite a construção e a partilha do conhecimento. Então, a comunicação faz parte dessa mudança, do estágio de evolução da humanidade. Agora, dentro do ambiente corporativo, a gente tem sentido isso mais fortemente nos últimos anos, nas últimas décadas, porque durante muito tempo a comunicação interna era basicamente feita por memorandos, onde alguém dizia o que devia ou não ser feito. Então era uma comunicação muito utilitária e que se prestava a informar aos demais o que alguns haviam decidido, como deveriam ser as coisas. Quando as empresas ganham mais espaço, aumentam em tamanho e em complexidade, isso começa a mudar, mas muito lentamente. A gente vê então os murais, o jornalzinho interno, que continuava com a mesma função utilitária. A comunicação era útil. Alguém diz o que precisa ser dito para alguém. E aí você começa a ter um pouco mais de informações tentando acolher essa comunidade que se forma, mas sempre utilitária. Quer dizer, você punha ali informar os aniversariantes do mês, de repente você tinha uma informação de venda ou compra de coisas, então era muito primária. Mas as organizações tomaram um corpo imenso. Hoje elas têm tamanho, elas são verdadeiras comunidades, às vezes maiores do que cidades, maiores do que países. E isso tudo com uma diversidade enorme por conta da globalização. Então, esse componente, essa complexidade que a realidade dos negócios trouxe, passou a exigir mais do trabalho de comunicação interna. Então surgem as revistas, os informativos, mais recentemente com a evolução da tecnologia a gente tem a intranet, os canais, as TVs corporativas, mas tem um porém nessa história que eu acho que é isso que é importante da gente pensar. Ela tem sido sempre uma comunicação de mão única. Ela tem sempre, ainda tem a intenção de alguém que domina o conteúdo e que define esse conteúdo e distribui para os demais. Ela com raras exceções, porque hoje já se faz um exercício, acho que as empresas estão buscando essa saída, mas raramente ela é uma comunicação de mão dupla, como é a comunicação natural, né? Ela exige uma dinâmica. Agora, o que eu tenho achado mais interessante, aí esse é o ponto que eu tenho defendido ultimamente, é a importância da comunicação estar integrada e trabalhando muito junto com as áreas de desenvolvimento organizacional, com as áreas de gestão de pessoas. Por que eu penso assim? Porque eu acho que, na verdade, a comunicação baseada nos instrumentos, nas ferramentas de comunicação, está se esgotando. Cada vez que uma empresa faz uma pesquisa de clima, uma pesquisa interna, a maioria delas apresenta alguma falha ou alguma demanda de comunicação. O primeiro movimento das organizações é sempre: precisamos criar um novo canal. Então a gente tem que fazer mais uma intranet, mais um jornal, mais uma revista, como se comunicação e ferramentas de comunicação fossem a mesma coisa, e não são. O que eu acho que as pessoas estão buscando dentro e fora das organizações é mais qualidade na comunicação e não mais quantidade de comunicação. Acho que até essas últimas décadas a comunicação em si foi estressada pela publicidade, pela TV, por tantos canais, foi tão utilizada que isso criou nas pessoas mais critérios, mais referências e até um certo cansaço. As pessoas já não se sentem muitas vezes desconfortáveis com tanta informação. Aí tem um aspecto interessante
que nas minhas aulas com os alunos, ou mesmo com os executivos que eu tenho interagido e perguntado sobre isso, a pergunta que eu faço é: resgate na sua memória alguém que tenha sido positivamente marcante para você por conta dessa qualidade na relação e a qualidade na comunicação. E isso todo mundo pode fazer esse exercício porque é muito interessante. Eu estou inclusive tecendo uma pesquisa em torno desse tema. E aí, ao resgatar essa pessoa, liste as qualidades. Por que essa pessoa foi tão marcante, foi tão positiva na sua vida? O que ela tinha? Quais eram as qualidades dela para que ela fosse tão presente na sua memória? E é muito interessante a descoberta, porque acima de 80%, e na maioria dos casos, acima de 90%, as qualidades são sempre virtudes e não competências. Ninguém fala que a pessoa se relacionava bem ou é importante porque ela escrevia bem, ou porque ela saiu bem numa foto, ou porque ela fez uma matéria interessante. As pessoas se lembram das outras porque elas foram verdadeiras, porque elas foram transparentes, porque elas inspiraram confiança, porque elas eram respeitosas. Então, a conclusão e a reflexão que eu faço em torno disso é que se as pessoas estão precisando de comunicação, ou estão buscando melhor comunicação, elas estão buscando a melhor comunicação humana. Elas não precisam de mais canais e nem mais volume de informação, elas querem uma comunicação mais confiável, elas querem uma comunicação mais direta, elas querem mais coerência. E isso sim tem tudo a ver com o desenvolvimento organizacional, com o desenvolvimento das pessoas. São virtudes, é um desenvolvimento das competências humanas. Então, por exemplo, eu vejo algumas questões interessantes de empresas que fazem grandes campanhas para inovação. Isso é muito comum, hoje todo mundo precisa inovar. Então, os canais de comunicação, milhões de informações sobre estímulos para que as pessoas inovem. Só que, no entanto, a cultura da organização é intolerante ao erro. Bom, essa coisa é incompatível. Isso não faz sentido. Se você quer que eu inove e ao mesmo tempo é intolerante ao erro, alguma coisa não bate, alguma coisa não fecha, não é? Ao mesmo tempo também as empresas pedem a seus colaboradores que deem opinião, que se manifestem, que participem mais dos processos, que sejam mais colaborativos, quando na verdade a cultura da organização ou o perfil da liderança na organização é um perfil que pune, um perfil que não dá voz, que não acolhe. Isso não faz sentido. Eu acho que é essa comunicação que está faltando na organização e na sociedade como um todo. Essa incoerência entre o que eu falo e o que eu faço é cada vez mais evidente. Porque antes levava muito tempo para você descobrir essa incoerência, hoje não. Hoje basta uma pessoa descobrir e todos saberão. Então, se por muito tempo a força, o poder da comunicação foi para parecer algo, foi para fingir que eu sou, isso não se sustenta mais hoje. Pode acontecer, mas dura muito pouco, dura muito pouco. Eu acho que agora é o momento de uma comunicação de fato mais verdadeira, mais humana. E nós vamos ter que reaprender isso, porque não nos ensinaram. Na verdade, a maior parte dos estímulos da comunicação nos afastaram desta verdade, criaram muitos elementos entre nós. Então eu acho que tem uma escola para ser feita, existe uma lição interessante que na verdade beneficiará a todos, porque nós nos tornaremos mais responsáveis pelo que dizemos. E quando a gente está falando de comunicação e desenvolvimento organizacional, a gente está falando basicamente da qualidade de convivência entre as pessoas. Como é que as pessoas estão convivendo nesse ambiente?
ao analisar os índices de afastamento por doença, estresse, depressão, a gente percebe que existe um fator bastante negativo hoje no ambiente corporativo e que, no meu entendimento, tem muito a ver com a qualidade da convivência. Quer dizer, você passar a maior parte do seu tempo num ambiente onde a convivência é difícil, e quando eu digo convivência, eu estou dizendo a oportunidade que eu tenho de estar com você e de como é que eu me relaciono com você nesse tempo, a forma como eu falo, a forma como você me trata, a forma como interagimos. A comunicação é um componente essencial, e eu não estou falando aí da comunicação escrita ou falada, eu estou falando da comunicação como um todo, que inclui o gestual, que inclui o olhar, que inclui todas as manifestações que a gente pode ter em contato com o outro. Então, a qualidade de comunicação, a qualidade para essa convivência pode ser muito melhorada com algumas ferramentas, algumas metodologias, alguns aprendizados essenciais. São práticas, técnicas de diálogo, por exemplo. Como eu ouço você? Como eu expresso o que eu penso? Qual é o tom de voz que eu uso? Qual é o tempo que eu dedico para estar com você nessa interação? O que eu acredito e o que eu acho que as linhas do desenvolvimento organizacional mais modernas acreditam é que a prática de novas formas de interação, tanto na prevenção e mediação de conflitos, na qualidade do diálogo, na visão sistêmica, no acolhimento à diferença, né, esse respeito à diversidade, são componentes que, se trazidos à consciência das pessoas e colocados em prática no dia a dia, podem fazer uma diferença imensa para a saúde, para a qualidade das relações e principalmente para o sucesso das organizações como um todo, né? A inovação depende, ela só acontece num ambiente inovador, num ambiente com menos restrições, com menos barreiras, com mais colaboração. Porque se a gente for observar a manifestação de visão, missão, os valores das organizações, as palavras que a gente falou aqui, respeito, transparência, responsabilidade, colaboração, cuidado, estão presentes em quase todas as visões e missões das organizações. Então, não é que seja algo novo, é algo desejável, é algo que as empresas precisam para sobreviver, precisam para conquistar seus sonhos. A questão é como é que a gente põe isso em prática. A comunicação que eu estou me referindo, que é essa comunicação para o desenvolvimento das pessoas e das organizações, é a comunicação respeitosa, é a comunicação responsável, é a comunicação consequente. Eu acho essa palavra muito importante, pensando em consequências da comunicação, porque a comunicação, o objetivo da comunicação é gerar impacto. Né? Você sempre gera uma ação de comunicação buscando um certo impacto. O que acontece é que normalmente as empresas ou as agências de comunicação se relacionam só com a meta. Então eu quero vender X a mais, eu quero atingir X públicos, eu quero tanta abrangência. Essa é a meta e é importante que ela exista. O que acontece é que toda meta gera uma consequência. Então é importante para a comunicação, além de olhar a meta, ter um olhar mais abrangente para entender a consequência da realização daquela meta. Então, um exemplo, por exemplo, se eu quero criar uma imagem de uma empresa ambientalmente responsável, digamos, então eu faço uma campanha, eu faço um catálogo, eu faço um material lindo dizendo quantas árvores eu plantei, tudo que eu fiz para a comunidade, isso é válido, isso é ok. Agora, no momento seguinte que ela criou essa expectativa, se ela comete uma falha, se uma ação dela gerar um impacto negativo, esse impacto será multiplicado pela expectativa anterior. Isso quer dizer,
Se eu criei uma projeção de imagem de que eu sou muito bom, qualquer coisa que eu faça que vá contra essa imagem se torna mais poderoso, mais impactante. Então é importante lidar com a consequência. Imaginar que aquilo que eu faço, que aquilo que eu falo, que aquela ação de comunicação tem consequências. Eu preciso ser responsável por elas. Eu preciso fazer a gestão também da consequência da comunicação que eu produzo.